A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 3 e versículo de número 1 ao 7, que vai nos dizer assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, nós precisamos tomar o máximo de cuidado com tudo aquilo que diz contrário do que Deus ele falou para nós. Você vai observar aqui que a serpente, ela quis dizer o contrário do que Deus ele falou para Adão. Muitas vezes o inimigo ele vai tentar lançar flechas e setas dizendo o contrário do que Deus nos falou. Ele vai dizer muitas vezes como setas na sua mente que o propósito não vai se cumprir, que você não está apto, que Deus não vai fazer acontecer o que ele te prometeu. Tem pessoas, irmãos, que entraram aqui e Deus me mostra muitas setas na mente, rabasto, candaraia. E o Senhor está dizendo para você vigiar com estes pensamentos, porque o inimigo tem lançado flechas para tentar te paralisar. Aqui nós vemos, irmãos, que Eva, ela não vigiou. E hoje o Senhor nos chama à vigilância. Declare comigo: eu vou estar vigilante. A partir de agora eu vou vigiar mais. Eu vou estar vigilante. A partir de agora eu vou vigiar mais. Muitas vezes, irmãos, pensamos que o inimigo ele vai vir nos tentar mostrando uma cara feia, com chifre, com rabo, mas não é assim, irmãos. Ele vem de forma sutil. Você observa aqui que a serpente, ela começou um diálogo com Eva. Ela não chegou brigando, mas ela chegou com sutileza. Ramandoreia candaraia. E existem pessoas que elas são assim, muitas vezes, são usadas pelo inimigo para tentar dizer contrário do que Deus falou. E elas chegam de forma sutil, dizendo: é porque eu gosto muito de você, eu queria lhe dar um conselho. Cuidado com este negócio de acreditar que Deus vai fazer, isso é coisa da sua cabeça. Tem outras que já chegam dizendo assim: não vai se cumprir os sonhos e os projetos. Olha para você. Viva a sua realidade. Sendo que você tem uma promessa de Deus para coisas extraordinárias. E Deus está dizendo para você hoje: não dê ouvidos a vozes contrárias. Aqueles que falam o que Deus não falou. Aqueles que chegam para falar aquilo que não é verdade, aquilo que está contra o que Deus disse ao seu respeito, são pessoas que não são dignas de você parar para dar confiança e nem para ouvir. Porque tem momentos na minha e na sua vida, irmãos, que precisamos vigiar até com o que escutamos. Até com quem dialogamos. Porque o inimigo, ele tenta. Ele lança pensamentos, ele usa pessoas para falar contrário. Para quê? Para que a gente desista do propósito. Tudo que o inimigo queria aqui, ele conseguiu. Por quê? Porque Eva deu ouvido às palavras contrárias. Declare comigo: eu não vou dar ouvidos àquilo que é contrário ao propósito de Deus. Eu não vou dar ouvidos àquilo que é contrário ao propósito de Deus. Você vai observar que Jesus, quando ele estava aqui na terra com o seu ministério, ele passou por isso também. Quando Pedro tentou com que Jesus viesse a desistir do propósito,
com palavras contrárias àquilo que Deus havia designado para Jesus. O que Deus designa para mim e para você tem que acontecer. E ninguém tem que se intrometer nisso, irmãos. Você observa que quando Jesus ele falou sobre o propósito, sobre aquilo que ele teria que passar, Simão começou a repreender a ele. E começou a dizer: Senhor, não faça isso com o Senhor. Não, o Senhor não tem que passar por isso. O que era que Simão estava fazendo, irmãos? Papel do opositor. Papel do inimigo. Aquilo que é contrário. Eu vou repetir para você entender. Aquilo que é contrário aos propósitos de Deus não é de Deus. Pode ser quem for, meu irmão e minha irmã. Pode ser seu pai, sua mãe. Alguém que você tenha apreço. Que pode vir tentar lhe dar um conselho ou falar algo. Mas o Senhor está dizendo hoje para você: se for contrário ao que eu te disse, não dê ouvidos. Você observa que Eva, ela falou que não poderia comer da árvore que estava no meio do jardim. Ela deixou bem claro: eu não posso comer e nem tocar. Você observa aqui que ela até acrescentou, né? Ela não somente falou que não podia comer, porque o Senhor disse não comais. Mas ela disse não comer e nem tocar. Mas a serpente, ela deixa bem claro aqui que não ia acontecer da forma que Deus disse. É certo que não morrereis. Ou seja, o que Deus lhe disse não é verdade. Deus está querendo lhe poupar de viver algo extraordinário. Porque é isso que o inimigo faz, irmãos. Ele tenta lançar flechas e setas dizendo: você está perdendo tempo aí servindo a Deus. Você está deixando de viver a sua vida. Você está deixando de usufruir da sua juventude, de ser feliz. O inimigo, ele lança essas setas. Está perdendo tempo sendo crente. Só que Deus está dizendo hoje para você: não é perca de tempo, é investimento. Você está investindo na sua vida espiritual e você vai ter uma colheita na vida eterna. Irmãos, momentaneamente falando, aquilo que Deus nos manda nos abstermos é algo que às vezes é doloroso. Quando Deus diz não pra gente: não faça, não vá por aqui. Às vezes a gente não vai entender, como aqui tinha um não de Deus. Deus disse: ó, não comam da árvore que está no meio do jardim. Tinha um não. Mas nós vemos aqui que a gente não precisa entender o que Deus fala, só precisa obedecer. E você vê que a serpente, ela começou a dizer que Deus queria poupar a Eva e a Adão de viverem algo grande. Observe aqui no versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, como se fosse algo extraordinário que fosse acontecer com eles. Assim é nos dias de hoje. O inimigo age da mesma forma. Olha aquela festa ali, ó. Olha as bebidas que estão ali, as pessoas estão ali passeando, estão vivendo e você está aqui. Você está se abstendo de viver coisas maiores. Tem coisas melhores para você. Ele fala, irmãos, de maneira que tenta entrar na nossa mente, que tenta nos fazer desistirmos do propósito de Deus. Observe as palavras da serpente para Eva. Como se algo extraordinário tivesse para acontecer e Deus estivesse privando Eva e Adão de serem felizes, de viverem o algo extraordinário. Só que aquilo ali era para destruição. Assim é nos dias de hoje. Muitas vezes você olha e diz assim: as festas, os jovens estão curtindo, as pessoas estão vivendo suas vidas, mas aquilo ali leva à destruição. Pode observar que o pecado, depois de consumado, gera morte. O que Adão e Eva teriam após comer o fruto era morte. Era dor, destruição. É por isso que Deus está dizendo: vigiai. Vigiai, porque o inimigo quer trazer para sua vida dor, destruição. Primeiro ele distorce tudo, para parecer que tudo lá fora é maravilhosamente bom e que você está perdendo tempo aqui servindo ao Senhor. Para depois ele mesmo pegar a sua vida e destruir, porque ele quer achar uma brecha. Enquanto você estiver debaixo da graça, enquanto você estiver com a sua vida em Jesus Cristo, o diabo não acha brecha.
Mas a partir do momento que você ouvir as setas, o que ele está falando, e você começar a colocar em prática, você dá brecha para ele trabalhar. Se o diabo trabalha, ele destrói. Porque o intuito dele é destruir. O intuito dele, irmãos, não é deixar vivo, não é deixar viva, não. Mas é levar o máximo com ele para a destruição. E é por isso que o Senhor nos chama a vigiarmos, e essa palavra serve como alerta. Declare comigo, eu vou vigiar e recebo esse alerta de Deus para mim. Eu vou vigiar e recebo este alerta de Deus para mim. Você vai observar que poucas palavras foram o suficiente para fazer Eva cair. É por isso que a Bíblia nos adverte que nós não devemos, irmãos, sentar na roda dos escarnecedores. Nós não devemos ficar conversando com pessoas que não têm nada para nos acrescentar, porque às vezes poucas palavras podem nos desvirtuar do caminho da salvação, nos tirar. E Deus hoje diz para você vigiar com aquilo que você ouve, vigiar com as conversas, vigiar com as amizades. Porque, irmãos, às vezes é mais fácil quem tá lá fora puxar você para fora do que você que está dentro puxar quem tá lá fora para cá. Então tem pessoas, irmãos, que não dá pra gente conviver mais. Você pode ter até apreço. Mas se essa pessoa está tentando te levar para um caminho que não é o caminho da salvação e você tem ficado balançado e tentada a ouvir algumas palavras, é melhor você se afastar. Foram poucas palavras que foram suficientes para vir na mente de Eva trabalhar e Eva cair. Então, às vezes, uma amizade, às vezes, uma conversa acabam turbando a mente e você acaba fazendo aquilo que desagrada a Deus. E perdendo uma oportunidade extraordinária, irmãos. Eva tinha aqui uma oportunidade extraordinária de estar perto de Deus. Adão também tinha uma oportunidade sobrenatural. Algo que verdadeiramente, irmãos, a gente olha e pensa assim, por que eles abriram mão? Pois é. Por quê? Porque pararam para dar ouvidos a quem não devia. E assim é nos dias de hoje. Se a gente parar para dar ouvidos a alguns tipos de pessoas, se a gente parar para darmos ouvidos a algumas conversas, algumas setas do inimigo, acabamos paralisando. Você vai observar no versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ela comeu por quê? Porque ela ouviu e achou assim, né? Realmente a árvore é agradável aos olhos. Tem um não de Deus aí. Você já parou para observar, irmãos, que quando tem um não, a pessoa, o ser humano, fica mais instigado a querer fazer aquilo? Pode observar. Quando é algo livre, a pessoa não tá nem aí, não se importa. Mas quando tem um não, parece que aquilo ali vai instigando ao pecado. Vai instigando a fazer aquilo que é errado. Porque, irmãos, tinha muitas árvores que eles poderiam comer no jardim. Deus cuidou deles nos mínimos detalhes. Mas a árvore que Deus disse que não, a Bíblia diz que Eva olhou e viu que era agradável para se comer. Era boa. Olhando com os olhos carnais, o pecado é bom. Nereia, candaraia, asturiandaraia. Mas depois de consumado, a Bíblia diz que ele gera morte. Momentaneamente, o prazer carnal é bom. Porque quando Eva olhou ali para a oportunidade, ela achou que era boa. Vendo-a, achou boa. A árvore é agradável para dar entendimento? Gente, vou lá. Só que depois que ela come, irmãos, uma sentença terrível vem sobre ela e sobre Adão e sobre a humanidade. Você já parou para pensar que muitas vezes um pecado pode destruir não somente a você, mas pode destruir toda a sua casa? Pode destruir aqueles que te cercam? Porque assim, irmãos, o pecado de Adão e Eva não foi somente para eles. Nós sofremos consequências até os dias de hoje. E Deus diz para você, seus filhos podem sofrer consequência. Seus pais podem sofrer consequência. Seus parentes, seus irmãos podem sofrer consequência. Cuidado com o pecado. Com o pecado não se brinca. Irmãos, não dá para brincar com fogo. Não dá para pensarmos assim, mas eu estou preparada, irmã. Mas eu estou preparado. Não, irmãos, você é carne, nós somos carne. E nós não podemos brincar com fogo. Quem brinca com fogo se queima.
Não pare para ouvir serpente. Não pare para ouvir aquilo que é contrário, ribianto, reia, rasto, candaraia, ao que Deus falou. Se é contrário ao que Deus disse, não está segundo o propósito dele, então não é dele. Repreenda. Porque se Deus lhe disser que não, ele sabe o que está fazendo. Tudo que Deus diz que não, toda porta que Deus fecha, irmãos, é porque não é boa para nós. Ou nós não estamos preparados, ou não é dali que Deus quer que a nossa bênção venha. Ele sabe o que está fazendo. Receba o não de Deus. Não faça como Eva, que fez a própria vontade. Ouviu o que a serpente falou, deu ouvidos, parou para escutar e acabou aqui, irmãos, tendo um final horrível, perecendo. Porque depois daqui, irmãos, a sentença foi pesada e foi grande. Então, o pecado momentaneamente é bom, mas a consequência é terrível. Vigiai, diz o Senhor. Declare comigo, eu vou vigiar, porque eu não quero viver terríveis consequências. Eu vou vigiar, porque eu não quero viver terríveis consequências. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra que é um alerta para nós. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por nos alertar. Porque nós precisávamos ouvir sim esta palavra, Pai. Muitas vezes deixamos passar desapercebido o que aconteceu aqui. Mas nós precisamos lembrar diariamente que algo que parecia ser momentaneamente bom foi o que trouxe a destruição, meu Deus amado. Foi o que trouxe as dores para a humanidade. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós não queremos andar por vista. Nós não queremos, meu Pai, andar segundo o conselho dos ímpios. Nós não queremos andar por aquilo que o inimigo tenta incutir na nossa mente. Mas queremos andar, Pai, segundo o que o Senhor nos mostra. Segundo o que o Senhor nos revela. Porque o Senhor sabe o que é melhor para a nossa vida. Ramando rei a candaraia. O teu não, Pai, é o melhor para nossa história. O teu sim também. Se o Senhor quiser dar o sim, amém. Se o Senhor quiser dar o não, também, amém. Porque o Senhor sempre sabe o que está fazendo. Pai, nos livra de toda a tentação. Nos livra, meu Deus amado, de tomarmos atitudes que o Senhor venha reprovar. Porque não queremos viver as consequências terríveis que o pecado causa. Porque momentaneamente, Senhor, nós sabemos que o pecado é prazeroso para a carne, mas depois o final é de morte, é de destruição. E não demora, Pai, a destruição vem não, a destruição vem logo. Então tem misericórdia, meu Deus, de nós, para que possamos, meu Deus, segurar firmes no Senhor e assim confiarmos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e dizermos não àquilo que o Senhor reprova e continuarmos fazendo a tua vontade mesmo que a gente não compreenda, que a gente não ande por vista, porque não somos chamados para isso, mas que possamos andar pela fé, que possamos andar, Senhor, por aquilo que o Senhor nos instruiu, porque é o melhor para a nossa história. Deus, eu creio que pessoas aqui estão recebendo livramentos grandes, meu Pai, de caírem em tentação, de pararem para ouvir o que o inimigo está falando e realmente apostatarem a fé e realmente deixarem, meu Deus amado, o caminho do Senhor. Eu creio que livramentos grandes estão acontecendo neste exato momento, através desse alerta, desta oração, desta palavra. Deus, obrigada pelo livramento, Pai, porque nós vamos ouvir a tua voz e vamos obedecer. E não queremos, Pai, ouvir a voz da serpente, não queremos ouvir a voz do inimigo, Senhor. Vamos nos afastar de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, de tudo aquilo que não está compactuando com a tua palavra sobre a nossa vida. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus.
Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, Pai, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Senhor. Que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita, agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, e falando melhor aos corações dos teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus, ele fala contigo de maneira clara, dizendo: vigiai. Cuidado, cuidado com palavras, cuidado com pessoas que tentam se aproximar de você para dizer aquilo que é contrário do que Deus falou. Cuidado com pensamentos contrários, porque o inimigo, ele realmente vem de forma sutil. É como a Bíblia vai deixar bem claro que a serpente era mais sagaz do que todos os animais, ou seja, ela agia ali, com sutileza. Então esteja vigiando, porque Deus, ele sabe de todas as coisas, ele quer te dar um grande livramento. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.